Olá! Você já ouviu aquela frase: o Brasil não é para amadores? Pois é, mas imagina tentar industrializar o Brasil em pleno século XIX, no tempo do café, do açúcar e da escravidão. Agora, imagine ser um cara liberal, abolicionista, empreendedor, defensor do trabalho livre e da modernização do país, cercado por uma elite conservadora, latifundiária e muito confortável com o atraso do país. Esse cara existiu. O nome dele era Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá, ou melhor dizendo, Visconde de Mauá, título que ele ganhou do imperador, e que também não impediu que o império sabotasse o próprio Visconde depois. Hoje, você vai conhecer a trajetória brilhante e trágica de um dos maiores nomes da história do Brasil, e que pouca gente conhece de verdade. Um homem que construiu bancos, estaleiros, ferrovias, linhas de telégrafo, navios e ajudou até na Guerra do Paraguai, mas que acabou quebrado, isolado e esquecido. E por quê? Porque no Brasil, quem pensa grande incomoda e quem pensa diferente paga caro. Então, se prepara e saca só a história. Irineu Evangelista de Souza nasceu em 28 de dezembro de 1813, na vila de Arroio Grande, no extremo sul do Brasil. Na época, parte da capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul. Ele vinha de uma família simples, de origem portuguesa. O pai, um estancieiro e militar de milícia, foi assassinado em uma emboscada quando Irineu tinha apenas 5 anos de idade. A mãe, viúva e com vários filhos, decide mandar o pequeno Irineu para o Rio de Janeiro, onde um tio comerciante prometia dar-lhe uma vida melhor. Chegando na capital, o menino vai morar com esse tio, que logo morre também. E aí, meu amigo, começa a saga de um autodidata. Com 11 anos, ele arranja emprego como caixeiro numa loja de uma firma inglesa chamada Swan e Companhia. Caixeiro era tipo um estagiário da época, só que sem salário digno e sem direito a pizza. Mas Mauá tinha algo raro. Ele era curioso, era insaciável e tinha uma memória privilegiada. Ele aprendeu sozinho a falar inglês, fluente. Aprendeu francês, dominou a contabilidade, comércio internacional e logística. E passou a se destacar tanto que, com 22 anos, já era um dos administradores da firma. Mas ele queria mais, muito mais. Em poucos anos, compra a parte dos sócios e funda sua própria empresa, a Irineu Evangelista de Souza e Companhia. E aí começa a verdadeira revolução. Ele se torna um dos primeiros capitalistas modernos do Brasil, atuando com importação, exportação, investimento em infraestrutura, concessão de crédito e operações com moedas estrangeiras. Sim, ele foi banqueiro antes mesmo de existirem bancos como conhecemos hoje. Em 1851, fundou o Banco Mauá MacGregor e Companhia, com filiais em Buenos Aires, Montevidéu, Nova York, Londres, Paris e muito mais. Um brasileiro pobre, autodidata, filho de viúva, vira o primeiro banqueiro global do Brasil. Sério, isso é coisa de filme. Agora começa a parte épica. Com capital acumulado e visão a longo prazo, Mauá começa a investir em infraestrutura pesada. E quando digo pesada, é pesada mesmo. Em 1846, ele compra uma propriedade em Niterói chamada Ponta de Areia. E lá ele funda uma fábrica e estaleiro,
o embrião da indústria naval brasileira. A Ponta de Areia se torna um dos maiores polos industriais do Brasil Império. Lá, Mauá construiu dezenas de navios a vapor, inclusive para a Marinha do Brasil. Fabricou caldeiras, trilhos, máquinas, turbinas. O lugar empregava mais de 1.000 trabalhadores, todos assalariados. Isso num Brasil que ainda usava escravos. Mauá era abertamente abolicionista e fazia questão de contratar trabalhadores livres. Inclusive, pagava salários acima da média, ajudava com moradia e incentivava a educação técnica. Mas calma, que ainda melhora. Em 1854, ele inaugura a primeira ferrovia do Brasil, a Estrada de Ferro Petrópolis, com 14,5 quilômetros de extensão, ligando o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, até a raiz da serra, no caminho para Petrópolis. E quem construiu? Ele mesmo. Mauá importou os trilhos, trouxe os engenheiros. O trem foi um símbolo de progresso comparável à chegada da internet nos anos 1990. Além disso, investiu em iluminação pública a gás no Rio de Janeiro, numa época em que toda a iluminação pública era movida a óleo de baleia. Linhas telegráficas, inclusive ligando o Rio a Petrópolis, companhias de navegação que ligavam as regiões norte do Brasil ao sul do Brasil, sistemas de bondes movidos a tração animal, seguradoras e companhias de crédito imobiliário, e até serviço de abastecimento de água. Era como se Mauá estivesse jogando SimCity na vida real e ganhando. Mas é claro, o sucesso de Mauá começou a incomodar, e muito. A elite agrária brasileira, dependente da escravidão, do latifúndio e da exportação de commodities, detestava tudo o que Mauá representava. Ele era moderno demais, abolicionista demais e independente demais. Ele defendia um Brasil industrializado já naquela época, liberal na economia, com trabalho livre e inovação tecnológica. O Império, por outro lado, era conservador, lento, escravocrata e ruralista. E o resultado? Começaram os boicotes institucionais. Dentre as concessões que foram negadas pelo Império a Mauá, a gente pode citar algumas. Por exemplo, o atraso propositalmente criado em algumas concessões, linhas de créditos que não foram aprovadas, campanhas nos jornais contra os métodos ingleses de Mauá e concorrência desleal incentivada pelo governo. Aliás, a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, foi um momento decisivo. O Mauá ele se oferece para ajudar o Império. Transporta tropas, empresta navios, faz financiamentos, mas termina a guerra sem reembolso, com prejuízos gigantescos. Os custos se acumulavam. O governo passava a favorecer as empresas estrangeiras. Os bancos internacionais retiraram o apoio. Mauá começa a perder contratos, vender ativos e demitir funcionários. Em 1875, o Império Empresarial de Mauá entra em falência. O estaleiro é desativado, o banco é dissolvido, ele perde quase tudo, exceto o respeito de quem enxergava nele um homem à frente de seu tempo. Mas esse respeito não estava na cúpula do poder. Mauá morre em 21 de outubro de 1889, pouco antes da proclamação da República. Morreu velho, doente, praticamente esquecido pela elite que ele tentou transformar. Mas sua história resistiu. O que Mauá fez no século XIX só foi retomado 100 anos depois. Isso mostra o atraso que o Brasil teve no seu desenvolvimento, sobretudo industrial.
foi retomado na era de Vargas e do desenvolvimentismo. O Brasil só voltou a pensar em indústria nacional, infraestrutura e transporte em massa em meados do século XX. E mesmo hoje, quase tudo o que ele defendia, modernização, educação técnica, descentralização econômica, ainda são desafios do país. Por isso, lembrar de Mauá não é nostalgia, é reflexão. É lembrar que já houve um Brasil possível, um Brasil que enxergava lá na frente, um Brasil que poderia ter apostado no progresso e não no atraso, no trabalho e não na escravidão, na indústria e não no feudalismo disfarçado. Irineu Evangelista de Souza, o barão, depois visconde de Mauá, foi mais do que um empresário. Ele foi uma ideia de futuro. E como toda boa ideia de futuro no Brasil, foi sufocada pelo presente. E eu quero deixar claro que eu não estou defendendo os métodos liberais de Mauá nesse vídeo. O que eu estou defendendo foi um homem que, em pleno século XIX, tinha uma visão de futuro, soube correr atrás para o desenvolvimento do Brasil. E foi negado a ele essa oportunidade, a ele e ao Brasil. Lembrando que esse vídeo é apenas um recorte da história do Mauá. Existem muitas outras coisas que a gente pode falar sobre a vida dele, como, por exemplo, quando ele se tornou acionista do Banco do Brasil e reabriu o Banco do Brasil, que permanece aberto até agora. Então, vale a pena pesquisar um pouco sobre essa figura, sobre essa pessoa tão importante para o nosso país, que realmente fez a diferença. E a história dele tem reflexos até hoje para nós. E aí, gostou dessa história? Se curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que vive dizendo que empreender no Brasil é impossível. Impossível? Tenta fazer isso em 1846 com uma caneta de pena, um navio a vapor e um imperador contra você. Esse foi o Saca Só a História. E semana que vem tem mais. Valeu demais por acompanhar até aqui. E nunca se esqueça, a história que não é contada é a que a gente mais precisa ouvir. Até a próxima.